Sou André Caldeira, confira a seguir um trecho de mais uma conversa com propósito, dessa vez com Jorge Hölzel, que é o facilitador de direção e acionista da Merkur. E aí você tinha ingressado, então, como eu falei no início, em 86, né? Mas aí, em 2008, houve um momento de mudança de direção muito significativo na Merkur, né? Eu fiz a minha lição de casa e fui, obviamente, estudar um pouco da tua história, a história da Merkur. Então, vocês fizeram ali uma revisão de posicionamento da marca, né? E começaram a tentar responder perguntas como: qual o propósito da Merkur? Se a Merkur acabasse, qual que seria o legado? O que o mundo perderia? E aí, pelo que eu compreendi, uma nova Merkur começa a nascer naquele momento. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Então, eu andei fazendo uns cursos um pouco diferentes aí nesse período, né? E fui fazer um curso com Oscar Motomura, e ele falava muito sobre a responsabilidade do empresário, né? E eu fiquei com aquilo muito encasquetado na minha cabeça, né? Qual é a responsabilidade, afinal? Nossa responsabilidade era crescer e ganhar dinheiro, né? Esse era o fundamento do negócio da empresa, e a gente vinha num momento de muito crescimento mesmo, um crescimento bem interessante, né? E aí eu comecei a pensar nessa história, mas que responsabilidade é essa? E fui um pouco buscar um pouco mais de letramento nisso, né? E aí eu percebi que realmente a nossa responsabilidade social e ambiental não era lá essas coisas aqui na empresa. E aí a gente resolveu fazer um levantamento, fazer uma diligência mesmo de o que a gente entendia por responsabilidade social e o que se entendia por responsabilidade ambiental, já que a nossa responsabilidade econômico-financeira era maravilhosa. A gente, né, sabia operar muito bem e fazer dinheiro com muita maestria, assim, né? E aí nós percebemos que realmente faltava bastante coisa para fazer a questão da responsabilidade social e ambiental. E começamos, então, a trabalhar um pouco em cima disso, contratamos uma consultoria justamente para trabalhar nessa questão dessas responsabilidades, né? O que a gente vem a chamar agora de sustentabilidade, né? Mas é que o termo sustentabilidade, ele acaba caindo num espaço muito comum e tudo vira sustentável, né? Qualquer parede que você pintar de verde hoje já é uma parede sustentável, e não era isso que nós queríamos fazer, na verdade, né? Nós queríamos dar, de fato, a percepção de que, sim, a responsabilidade era, de fato, uma coisa que fazia sentido e que era importante acontecer, né? E aí a gente começou a desenvolver projetos para que isso fosse acontecendo. E aí nasce uma nova arquitetura organizacional. É claro que aqui a gente está fazendo talvez um salto na linha do tempo, mas essa nova arquitetura, ela segue, né, em evolução, e vocês têm aí um sistema de cocriação, uma nomenclatura de cargos diferenciada, com a sua própria posição, né, facilitador de direção. Quais são os principais aprendizados e desafios para unir as pessoas e mudar o modelo de gestão sem relações de poder, sem hierarquia? Que não deve ser uma coisa fácil, né? A mudança, nesse sentido, ela é bastante complexa. Essa mudança não estava tão óbvia para nós, né? Porque ela foi meio que assim, ela foi acontecendo, na verdade. O que a gente viu? A gente começou a trabalhar em 2008 com a questão dos projetos em sustentabilidade, em responsabilidade social, ambiental, mas a coisa não saía do papel. Nós éramos estruturados naquela época em unidades de negócio, então nós tínhamos 3 unidades de negócio bem independentes, assim, com diretorias, gerências, todas independentes, né? Elas competiam muito entre elas dentro da empresa para ver quem levava a maior verba, quem ganhava mais, quem ganhava menos, quem fazia o número mais bonito e tal. O que é muito comum, né? Vamos falar, né? Em várias organizações, né? O jogo corporativo usual, né? Exatamente. E aí a gente percebeu ali na entrada de 2009 que a coisa não estava funcionando. A gente fazia um projeto e ele não saía do papel, ele não ia para fora da empresa, ele ficava como que se fosse só interno. E o trabalho era todo muito bem feito internamente, mas ele não saía para fora, nem em comunicação, nem em ação de fato, né? E aí eu conversei com esse consultor que estava nos ajudando e disse para ele: olha, a coisa não está rolando aqui, não tá acontecendo, né? Aí a gente se reuniu um fim de semana e trabalhamos em cima de uma possibilidade de
derrubar algumas paredes, tanto físicas quanto mentais nossas aqui, né? Porque o que não estava, o que estava trancando, o que estava travando, na verdade, era a hierarquia, né? A hierarquia de poder e controle, de comando e controle, que estava travando todos esses processos que a gente queria colocar em curso. Por quê? Porque a voz do diretor, a voz do gerente sempre é a mais forte. Quando ele bate na mesa, é aquilo que tem que acontecer, independente das outras pessoas quererem ou não querer, né? E a gente percebeu isso e disse assim, bom, então nós temos que acabar com temos que tirar esse freio, temos que liberar esse freio aqui, né? E temos que trabalhar em cima dessa possibilidade de que todas as pessoas da empresa possam compartilhar mais o seu conhecimento, as suas ideias, e possam estar mais junto na hora de montar um projeto. E que a voz deles seja escutada, né? Que a voz das pessoas, que a vez e a voz das pessoas sejam percebidas, né? A gente queria muito que isso acontecesse. E aí não teve outra coisa, tivemos que derrubar as estruturas todas, né? E fizemos isso num tempo bastante curto, assim, eu diria que em 3 meses a gente conseguiu derrubar e reconstruir tudo, né? E foi feito com as pessoas, né? Então não foi feito contra as pessoas, mas foi feito com elas. A gente primeiro trouxe os acionistas para mostrar a ideia que a gente tinha de derrubar, né? Eles acharam a ideia maravilhosa, mas achavam que não ia dar certo, né? E aí nós chamamos os diretores, nós éramos 6 diretores naquela época, eu era o diretor vice-presidente executivo, né? O meu pai tinha recém-falecido ali em 2007, né? E eu não queria assumir essa questão de presidente. Eu nunca quis ser presidente, na verdade, né? Porque eu não acreditava muito nessa posição, então eu sempre fui meio arredio a essas coisas. E aí juntamos esses diretores e começamos a conversar sobre essa possibilidade de se derrubar essa hierarquia de comando e controle, né? E fomos construindo com eles. Na medida que a gente estava construindo com eles, a gente começou a chamar alguns gerentes e mais algumas pessoas e começou a trabalhar, e foi um processo muito fluido, na verdade, porque a gente já vinha lendo coisas novas, estudando coisas novas, olhando para coisas que a gente não olhava antes, né? Porque antes a gente, sempre brinca, a gente era uma empresa de engenheiros e contadores, né? Engenheiro na parte industrial e contador na parte administrativa e financeira. Então, a gente era uma empresa tradicional, muito tradicional. E a gente começou a olhar para outras coisas que a gente não olhava. Vou dar um exemplo, né? A gente trabalha no mercado da saúde e a gente não tinha não fazia contato com médicos, não fazia contato com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que são as pessoas que efetivamente indicam os produtos que a gente produz aqui na empresa, né? E a gente não tinha contato com essas pessoas, a gente nem sabia como é que elas pensavam. Então começamos a contratar também pessoas assim, trouxemos primeiro pessoas profissionais da área para conversar, e depois fomos contratando alguns desses profissionais, assim como professores e pedagogos para a área da educação, né? A gente não tinha esse costume de ir conversar, entrar na sala de aula e conversar com os professores. A gente não fazia isso, né? E a partir desse momento a gente começou a trabalhar desse jeito para poder entender melhor o mercado que a gente estava atuando e poder trazer para dentro esse mercado, né? Essas ideias do mercado, e poder conversar sobre o que efetivamente a gente fazia, que era produtos para a saúde e para a educação, né? E aí automaticamente não vou dizer que automaticamente, porque foi um trabalho bem delicado que foi feito, mas foi acontecendo esse desmanche desse comando e controle, e fomos trazendo. Não é que a empresa não tem hierarquia, a empresa tem uma hierarquia, sim, mas a gente costuma dizer que é uma hierarquia de processos, né? Porque tem processos que começam e que passa para outro, daqui a pouco volta aquele, então a gente tem uma hierarquia, mas a gente sempre procura tratar a hierarquia não a partir das questões de comando e controle, mas sempre a partir das questões da conversa, né? A nossa hierarquia é de muita conversa, de muita interação. Aqui na Merco a gente não faz reunião com menos de 10 pessoas normalmente, sempre as salas são muito grandes, estão muito cheias de pessoas, né? Porque a gente quer que todas as pessoas que têm a ver com aquele assunto estejam ali dentro, naquele momento, compartilhando das ideias e da construção do projeto, do processo que a gente vai estar trabalhando, né?